Gente, vamos falar hoje sobre esse tema que assombra tanto, né? A nossa saúde, a nossa felicidade, o nosso futuro, que é o pessimismo. Vamos entender um pouco melhor, né? Por que muitas vezes nós somos pessimistas? Como que se nutre na nossa vida? O que isso impede, né? E como se libertar disso, tá? Gostaram do meu delineador? Gente, hoje eu vi um delineador vermelho. É a primeira vez que eu tô usando essa cor. Achei super lindo, super cheguei. Que bom que você tá feliz. Que coisa boa. E, gente, me conta aqui uma coisa. Quem é a primeira vez que tá participando da minha live? Ó, o Bolt, já começou. Quem é a primeira vez que tá participando da live da Dri? Quem nunca participou, que tá aqui pela primeira vez? E já vou pedindo pra todo mundo que já participa, que já gosta, né, que sabe que eu tô sempre buscando explicar essas coisas de autoconhecimento, né, dar para vocês o poder pessoal que o autoconhecimento pode gerar a partir de lives sempre muito didáticas, né? Então, quem gosta e confia já vai mandando aí o aviãozinho para as pessoas que você gosta para vir participar, tá? E, gente, foi como eu falei no story. Pessimismo, né, é algo que todo mundo tem em algum nível, em algum momento da vida, em alguma situação. Então essa é uma live, né, de novo, que eu sempre vou estar perguntando pra vocês, porque a intenção não é que vocês passem por aqui só pra ouvir, né? Entenda que o processo de crescimento pessoal é um processo ativo. A gente precisa se perguntar, a gente precisa buscar se entender, buscar entender o que está acontecendo, como a gente mantém isso, de onde vem isso, como romper isso. Né? Afinal, gente, o desenvolvimento pessoal é uma responsabilidade intransferível. Eu não posso crescer por você, né? E isso, ao mesmo tempo que é um peso, né, na nossa vida, também é uma bênção, também é um benefício, tá? Um benefício porque fala sobre o nosso poder diante da nossa vida. E só se torna um peso quando a gente ainda não tem clareza do nosso poder, porque quando a gente já tem clareza do nosso poder, é na verdade, né, um ganho, um grande ganho. Tá? Então, eu vou estar sempre convidando vocês a participar da live, tá? Para que vocês identifiquem aí, né, como que vocês mantêm esse processo destrutivo que é o pessimismo, tá bom? Cá, querida, bem-vinda. Dani, bem-vinda. Fabi, Bru, todo mundo que tá chegando. E aí, primeiro eu queria saber isso. Quem é a primeira vez que tá aqui na live e quem que tá sempre aqui? Porque eu sei que tem nomezinhos aqui que eu sempre vejo, que estão sempre aqui participando. Então fala assim, quem já participa, fala assim, eu sou um diamante, que é a galera que já é diamante, que já participa. Tô rindo do Júlio aqui. Então assim, quem é diamante, já fala aqui, sou diamante. Quem não, tô aqui a primeira vez, Dri, tá? Pra eu também dar um cuidado e uma atenção para as suas participações. Você se sentir acolhido, bem-vindo e para sempre estar aqui. Ó, a Jude já é uma diamante, tá sempre aqui. A Adria é a primeira vez, a Bru é a primeira vez, a Fabi é a primeira vez. Gente, quantas pessoas primeira vez, que bom, sejam muito bem-vindas, viu? Fiquem à vontade, tá? Para participar, quem tá chegando hoje. A gente está aqui sempre com uma intenção, gente, de acolhimento, de compreensão, de desenvolvimento. Aqui é um ambiente que eu sempre estou nutrindo exatamente isso, né? A gente sair dos processos de julgamento e entrar nos processos de acolhimento, tá bom? A Lari já é diamante. A Vilani, né? É a primeira vez, seja bem-vinda também. Então vamos começar, gente. Pra quem tá aqui a primeira vez, eu sempre começo as lives e termino as lives com uma frase, uma frase de reflexão, tá? Que ajuda a gente a abrir o tema e depois que ajuda a gente a fechar o tema. Então a frase que hoje eu escolhi pra abrir o tema é uma frase de Freud, que eu gosto muito, que fala o seguinte: não somos apenas o que pensamos ser, né? Ou seja, não somos apenas aquilo que a gente tem consciência que somos. Somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. O que Freud quer dizer com essa frase, gente? Quer dizer que a gente não é só o que a gente tem consciência. Existem muitos processos acontecendo dentro da gente que nem sempre a gente tem consciência. E esse é o poder do autoconhecimento.
O poder do autoconhecimento é nos trazer presença na vida, é a gente entender melhor a nossa própria dinâmica. Porque quando a gente se entende, e entenda, saúde não é perfeição. Se entender não tem a ver com você exigir agora a perfeição, buscar a perfeição, funcionamento, né? Nunca errar, sempre resolver tudo, tá sempre positivo. Não, isso são fantasias, são mitos sobre saúde emocional. Saúde emocional tem a ver com, ao você ter consciência, né, sobre os seus processos, as suas dores, tudo aquilo que te impacta, que ainda tem impacto, que ainda controla a sua vida, mesmo que de uma forma anteriormente inconsciente e agora consciente, tem como função, né, a gente poder estar cada vez transformando esses processos. Como que eu vou transformar algo, gente, que eu nem sei o que está acontecendo? Me diz. Por isso que muitas vezes as pessoas vivem ali em processos repetitivos, reproduzindo padrões, dinâmicas e padrões na vida, né? Do início ao fim da vida. Às vezes as pessoas passam uma vida inteira reclamando de uma coisa, vivendo uma atitude destrutiva, relações abusivas, né? Insatisfeito na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Aquele padrão a vida inteira, porque ela não entra em contato, né? Não toma consciência, em contato consigo mesmo, para tomar consciência, para ter chance de transformar aquilo. Então, o que ele está falando aqui, Freud está falando aqui, é que existem muitos processos internos acontecendo na nossa vida e que hoje, enquanto adultos, nós temos que ter responsabilidade, comprometimento com nós mesmos, de buscar entender que processos são esses. E o autoconhecimento é o primeiro passo. E é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês estão aqui hoje, a gente vai ficar aqui 1h30, 2 horas, ou 1 hora aproximadamente juntos, 1 hora e pouquinho, que é o tempo da live, tá? Entre 45 minutos e 1 hora. A gente vai estar aqui exatamente, né, gerando esse processo de autoconhecimento, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês tiverem para compartilhar, o compartilhamento ajuda muito. Sabe por quê que o compartilhamento ajuda muito? Sabe por quê que os trabalhos em grupo são tão poderosos? Porque quando você fala sobre uma percepção sua, você abre espaço para que o outro também se perceba. E vice-versa. Vai ter coisa que você vai perceber e às vezes o outro não percebe. E que o outro vai perceber e você não percebe. E essa troca é riquíssima. Porque lá no fundo, nós vivemos dores muito parecidas. Lá no fundo, nós temos anseios, inseguranças parecidas. Afinal, a gente compartilha a mesma sociedade, a mesma cultura. É óbvio que cada um vai ter ali sua individualidade a partir da sua história familiar, a partir de como você processou essa história familiar. Mas a troca é riquíssima, tá, gente? Então participem, sejam bem-vindos e participem. Vamos começar aqui falando, então, sobre o pessimismo. Gente, primeiro tópico, tá? Eu separei 3 pontos pra gente debater hoje. 1, o que é o pessimismo e de onde vem. 2, como contamina a nossa percepção, né? Que a maior destrutividade do pessimismo é isso, é contaminar as nossas percepções. E 3, como superar. Então vamos começar aqui, né? O que é e de onde vem? Gente, o pessimismo, eu separei aqui, óbvio, né, gente? Existem várias formas da gente definir isso, né? Eu separei aqui uma forma minha de definir o pessimismo, tá? Então, ela é uma projeção de um passado de dor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem nossas vivências de dor durante a vida, né? Ou seja, traumas, vivências dolorosas num relacionamento, numa frustração, numa falha, né? Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Eu posso ter uma dor de minha mãe ou meu pai ter se distanciado de mim durante minha infância, e isso ser uma dor de abandono. Eu posso ter uma dor de não ir bem na escola e aí me sentir humilhado, diminuído por um professor, por uma professora, e isso ter gerado um trauma. Eu posso ter uma dor de ter me sentido excluído pelos amigos ali no início da minha infância, não me adequar tão bem, né, ao social, e é isso, me sentir deslocado, inconveniente. A gente pode carregar várias dores, tá, gente? Culturais, né? Quando a gente pensa numa questão cultural, quanto que a gente é desqualificado, né? O quanto que a gente é reprimido. Então, as meninas não podem tal coisa, os meninos não podem tal coisa, né? O que te faz uma pessoa boa é ser agradável, o que te faz uma pessoa boa é ser forte, não reclamar das coisas, dar conta de tudo sozinho, o que te faz ser uma pessoa boa é nunca falhar. Enfim, existem 1000 referências, né, de que a gente vai estar vivendo e vai estar nos machucando. Algumas dores vão ser mais fortes do que outras. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente viveu uma situação que foi dolorida,
que foi frustrante, traumatizante. E aí o que acontece? Por a gente não saber lidar com aquilo naquele momento, né? Por a gente não ter a capacidade de se diferenciar, ou seja, de entender isso daqui é uma situação, não define quem eu sou. Isso é uma capacidade que a gente desenvolve depois de adulto. E quando a gente busca desenvolver, né? Porque tem muita gente que não desenvolve essa capacidade, que a gente chama essa capacidade de diferenciação, ou seja, as coisas que acontecem, ou as minhas falhas, né? Ou as minhas frustrações, não definem quem eu sou. Isso é parte da vida, né? Isso já é, na verdade, um processo de uma saúde, de uma mente saudável, né? Então, como a gente não tem essa habilidade, como a gente ainda tá ali num processo de definir a nossa personalidade durante a infância, o que a gente faz? Aquela vivência vai definindo o que é a vida, quem sou eu, como funcionam as relações. Então, às vezes, o que a gente vai tirar disso? A vida é perigosa, a vida é ruim, vai acontecer alguma coisa ruim. Vamos dizer, um trauma que eu perdi alguém no acidente, né? Que eu vivi o luto de um irmão, de uma mãe na infância. Então, eu posso definir ali de que a vida é ruim, né? Eu posso definir de que as relações são perigosas, de que as relações são abusivas. Eu posso definir que eu não tenho valor, que eu não sou confiável, que eu sou inconveniente. Então, essas primeiras vivências, gente, vão definindo padrões na nossa vida. Vão definindo, né, como a gente se vê, o que a gente espera da vida e como a gente vive as relações. E aí, essas definições muitas vezes são negativas, destrutivas. E aí, o que acontece? A gente começa a projetar isso no futuro. Aquele passado começa a contaminar o nosso futuro. Vamos dar um outro exemplo aqui. Finge que eu, lá durante a minha alfabetização, tinha dificuldade, sei lá, em matemática, em alfabeto, né? As crianças têm dificuldades diversas. E aí, isso foi, então, motivo de eu ser xingado, agredido, né? Agredido emocionalmente, agredido fisicamente dentro de casa, né? Você é burro, você não dá conta, bate em mim, fazendo não sei o quê. Ou seja, eu, então, defino ali que eu sou burra, que eu sou incapaz, que eu sou inferior às outras crianças, que eu não sou tão inteligente, né? Então, a partir daquela dor, eu tô definindo algo em mim. Aí eu tô aqui na minha fase adulta, vivi esse processo, carrego esse processo porque ainda não percebo, né, o quanto isso me contaminou na minha autoimagem. Aí eu tô aqui na minha vida, me esforço pra caramba, né? Consegui um emprego, etc. Não. E aí quando eu vou conseguir, sei lá, vou conseguir um aumento, né, de cargo, uma melhora de cargo, aí eu me sinto incapaz. Eu começo a pensar no pior. Eu não vou dar conta. Vai acontecer alguma coisa de ruim, né? Daqui a pouco vão descobrir síndrome do impostor, né? Daqui a pouco vão descobrir que eu sou uma farsa. Começa todo um processo negativo. Então, quando eu coloco aqui que o pessimismo é a projeção do meu passado de dor, é isso. É quando aquela dor do passado ainda tá contaminando o meu futuro. Porque isso é o que eu espero, essa é a minha verdade. Me ver de forma inferior é a verdade que eu aprendi sobre mim. Percebe? E se hoje, enquanto adultos, a gente não busca a partir do autoconhecimento, a partir do nosso envolvimento por nós mesmos, a partir da busca de entender, né, gente? Por que você se vê dessa forma? Por que você espera o pior das relações? Por que você espera o pior da vida? Se você não se empenha em entender isso, o que vai acontecer? Você vai para sempre ficar refém desse processo. Então, sim, o pessimismo é a projeção de um passado de dor. Vai ter gente que vai ter esse pessimismo na vida profissional, vai ter gente que vai ter esse pessimismo na vida amorosa. Depende das dores que você carrega e como isso te contaminou e como isso te impactou e te impacta ainda hoje. Além, gente, de ser uma projeção, é também uma generalização. Que quer dizer o quê? Além de eu estar projetando, né, a partir do meu passado, eu estou projetando no futuro que isso tudo vai ficar sempre se repetindo, que isso é quem eu sou, que isso é o que a vida é, que as relações são de fato ruins, então eu estou sempre esperando que essa falsa verdade, a partir do que eu aprendi, fique se repetindo, é exatamente uma generalização, né? Ou seja, eu generalizo. Então, assim, todos os homens não são confiáveis. Isso porque eu tive a referência de um pai abusivo, né? Todas as mulheres vão me machucar. Isso porque eu tive uma mãe que foi crítica, rígida e controladora comigo, tá? Então, a gente generaliza, tá? As vivências e as situações. E, gente, a gente sabe que viver é dinâmico, né? A gente vai
às vezes ser acolhido, às vezes a gente vai ter apoio, suporte, afeto. Às vezes a gente vai ser criticado, às vezes a gente vai ser rejeitado, às vezes a gente vai ser agredido porque a gente vai passar por pessoas abusivas, agressivas. A vida é diversa. Às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar. Às vezes a vida vai nos trazer uma situação surpreendentemente boa. Às vezes a vida vai nos colocar em situações difíceis e frustrantes. Então não existe uma única verdade. Não existe uma única verdade, né? Existe diversidade. E quando eu aprendo a ver a vida de forma diversa, eu aprendo a aproveitar, usufruir e me nutrir do que de positivo eu vivo e aprendo a me proteger, né? A lidar, a ultrapassar aquilo de destrutivo que acontece, aquilo de dolorido que acontece. Mas pior do que viver essas situações é eu generalizar e já esperar o pior. Quando eu já espero o pior, eu não tenho chance de viver o melhor, percebe? Porque já tá, carimbado. É o pior que eu vejo. É o pior que eu espero. E aí eu vou falar aqui daqui a pouco sobre algumas consequências que isso acaba gerando, tá? Mas claro, né, gente, que deixa a nossa vida pesada, que deixa as pessoas ansiosas. Por quê? Porque se eu tô esperando o pior, quem é que tá relaxado? Quem é que consegue relaxar esperando o pior? Esperando ser rejeitado, abandonado, esperando alguém morrer, esperando alguma coisa ruim acontecer, esperando você ser criticado, você falhar e ser, sei lá, ridicularizado. Quem é que consegue se relaxar com essa projeção de futuro? Ninguém. Ninguém, tá? Então aqui, primeira pergunta, tá, gente, que eu queria fazer pra vocês. Em qual área da sua vida você é mais pessimista? Em qual área da sua vida, né, você se sente mais tenso, mais ansioso, né, com medo do que vai acontecer, né, tendo pensamentos pessimistas, negativos sobre o futuro? Na sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida social, ou seja, você está sempre esperando que seus amigos ou que as pessoas que você encontra te critiquem, te rejeitem. Isso te deixa reativo, isso te deixa submisso. Eu queria então que vocês fizessem essa primeira reflexão e compartilhassem aqui comigo, tá? Qual a área da sua vida o pessimismo toma mais conta, tá? Mais te agride, mais te atinge. Essa consciência vai te ajudar a entender que existem traumas nós emocionais, né, que precisam ainda ser resolvidos nesse aspecto da sua vida, tá? Então compartilhem aqui comigo. Qual a área da sua vida? A Lari colocou pessoal. Lari, tem um exemplo de pensamento pessimista na sua vida pessoal que você possa compartilhar, que você queira compartilhar? Quem mais quer compartilhar? Bem-vindos! Então, olha só, gente, eu separei aqui, como eu falei pra vocês, né? Os traumas e as dores, eles vão atingir a gente em 3 esferas básicas da vida, que é na nossa forma de se perceber, ou seja, como eu me vejo, né? Como eu vejo, qual o valor que eu vejo em mim, se eu me vejo alguém capaz, ou se eu me vejo uma pessoa incapaz, se eu me vejo uma pessoa inferior, né? Como que eu me vejo. A Lari colocou rejeição em relação às minhas atitudes no comportamento social. Tá bom, Lari. Então, essa fantasia, né, de que você vai ser rejeitada nas suas amizades, né, nas suas relações sociais. A Valquíria colocou profissional, por isso aposentei mais cedo. Tá bom, então esse sentimento de que você seria descoberta como uma pessoa incapaz, né, essa questão do impostor. Então, deixa eu logo me aposentar, porque não vai dar certo, porque alguma coisa ruim vai acontecer, né? Tá bem. Quem tiver mais exemplos pode compartilhar, tá, gente? Ou quem aqui se identificou com o exemplo da Lari ou da Valquíria, pode colocar também, tá? Porque isso ajuda a gente a elaborar mais, tá bom? Então, olha só. Aí eu coloquei 3 pontos aqui importantes, tá? De dores e desqualificações que geram esse tipo de pessimismo. 1. Eu não vou dar conta. Isso, gente, é uma desqualificação da minha competência, da minha capacidade, da minha autoconfiança. Então, esses pontos aqui vão ajudar vocês. Se você tem esse sentimento de que você não dá conta, de que você é incapaz, por que isso acontece?
que isso gera? Gera uma paralisação, né, diante de desafios, uma desistência diante dos desafios, acaba gerando uma ansiedade sobre a sua vida profissional, né? Então aqui é uma desqualificação da sua competência, uma desqualificação do seu poder pessoal, que pode atingir tanto a sua vida profissional, como pode atingir várias outras áreas da sua vida, por você se sentir incapaz ou sem valor, que é o segundo ponto, né? Olha essa fantasia aqui, esse pessimismo aqui. Ele vai me abandonar. Esse é um pensamento pessimista, né? Ela vai me abandonar. Ele vai me rejeitar. Ela vai me rejeitar. Esses pensamentos, né, falam do quê? Da dor da rejeição, do abandono que você carrega. Ou seja, é uma desqualificação do seu valor nos vínculos. E por isso você fica, então, projetando que isso vai acontecer e generalizando isso nas relações. A qualquer momento eu vou ser rejeitado, a qualquer momento eu vou ser abandonado. Então esse é um pessimismo, é um pensamento pessimista, tá? É um pensamento pessimista. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né, gente? A questão é que não é o que vai acontecer, tá? Porque isso a gente nem sempre tem controle mesmo, a gente não tem controle. A questão é o que você já espera. Porque isso define a sua energia dentro das relações, isso define a sua energia diante dos seus projetos e metas, né? Então, se eu já tô esperando o pior, olha só, assim como eu falei que quando eu já penso que eu não vou dar conta, isso não gera desistência, ansiedade, procrastinação, né? Então, gera aí um monte de atitudes disfuncionais diante das minhas metas, dos meus objetivos. Se eu tenho o pensamento, o outro vai me abandonar, o outro vai me rejeitar, o que isso pode gerar de atitudes disfuncionais? Eu posso me tornar persecutório. Então, sabe a reatividade? Então, tudo que o outro faz você já acha que é contra você? Tem gente que tem esse sentimento e aí fica reativo. Qualquer coisa que acontece, tá tão esperando a agressão, a rejeição, o abandono, qualquer coisa que o outro faz, ele já é reativo. Ou pode gerar em você uma submissão. Então, como eu sempre fantasio que as pessoas vão me rejeitar, me abandonar, eu não vou fazer nada pra desagradar. Eu vou ficar submissa, eu vou ficar passiva, eu vou tentar agradar, eu vou tentar passar despercebido, né? O próprio isolamento. Então, isso pode gerar um isolamento. Então, eu prefiro ficar isolado e não me envolver com as pessoas, porque esse envolvimento pode fazer eu de novo sentir a dor, né? De que eu não tenho valor. Percebe? Então, olha com quantas coisas isso impacta a gente. Muitas coisas impactam a gente, tá? E por último, algo ruim vai acontecer, né? Ou seja, tem muita gente que tem esse sentimento quando tá diante de uma conquista ou diante de uma situação boa, né? A pessoa, ela carrega tanto essa dor, né, de uma vivência dolorosa, né, ou de referências, porque às vezes a pessoa fica ali a vida inteira escutando pai e mãe falando que alguma coisa ruim vai acontecer, pai e mãe reclamando, pai e mãe dando a entender, né, que a vida é ruim, que a vida é perigosa, que a vida é pesada, né? A própria forma deles lidarem com a vida vai fazendo com que a gente aprenda o que esperar da vida, né? Então, eu tô tão já esperando alguma coisa ruim acontecer que eu acabo desqualificando a vida. Eu acabo desqualificando, eu não consigo usufruir das coisas boas. Porque imediatamente eu já tô pensando no ruim. E quando alguma coisa ruim acontece, porque vai acontecer, gente. Vai acontecer. E não tem a ver com a vida é péssima pra você. Tem a ver com a vida diversa. Coisas boas vão acontecer, coisas difíceis vão acontecer pra todo mundo. E aí quando uma coisa ruim acontece, aí eu nutro todo aquele meu pessimismo. Tá vendo como as coisas não dão certo pra mim? Tá vendo como a vida é ruim pra mim? Tá vendo como... Ou seja, eu acabo de novo reforçando essa falsa verdade e não consigo usufruir, me torno uma pessoa pesada, tensa, rígida, controladora, porque eu fantasio que eu só vou estar sob insegurança se eu controlar as coisas, as relações, os ambientes. Percebe então como o pessimismo atinge a gente e define ações, atitudes, reações extremamente destrutivas, gente, extremamente destrutivas, tá? Então, em qual desses três vocês acham que vocês se encaixam mais no pessimismo? No eu não vou dar conta, ou seja, uma desqualificação da sua competência e da sua capacidade. 2, o outro vai me abandonar, o outro vai rejeitar, que é essa desqualificação do meu valor,
né? Ou 3, alguma coisa ruim vai acontecer. Esse sentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer, de que as coisas não vão dar certo pra você, de que você não merece a felicidade. Alguma coisa ruim vai acontecer, que é essa desqualificação da vida, né? Ou seja, eu nunca consigo me sentir leve, à vontade na vida, seguro na vida, porque eu tô sempre esperando o pior. Qual desses 3 vocês acham que mais impacta a sua vida? Que mais você sente durante a sua vida? Me conta. Bem-vindo, tem bastante gente entrando. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Olha só, a Flávia colocou aqui, na área das relações com os amigos, também na área social, né, Flávia? Então, provavelmente é aqui, né? O outro vai me abandonar, o outro vai me rejeitar. Então, existe aqui uma dor relacionada às relações, aos vínculos, tá? Uma desqualificação do seu valor, tá bom? Eu não vou dar conta, então a Valkyria colocou aqui, né, que o que ela mais percebe, né, eu não vou dar conta. E vocês? Eu não vou dar conta, o outro vai me abandonar ou me rejeitar, alguma coisa ruim vai acontecer na vida. Gente, hoje eu tô com uma sede, meu Deus. A Lari colocou no trabalho, eu não vou dar conta, e no social, eles vão me rejeitar, tá? Importante tá tomando consciência disso, tá, Lari? Que bom que você tá tomando consciência. Gente, então, como eu falei, né? O pessimismo é fruto de traumas e dores que ainda nos contaminam. Entenda, ninguém nasce com esse tipo de autoimagem. Ninguém nasce se achando incapaz, gente. Ninguém nasce se achando incapaz. Ninguém nasce achando a vida péssima e a vida difícil e a vida ruim. Ninguém nasce esperando ser rejeitado, se sentindo sem valor. Nós somos consequência das nossas experiências. A questão é, a gente vai viver essas experiências de forma passiva? Ou a gente vai começar, hoje, enquanto adultos, estarmos ativos no nosso processo? Porque se a gente fica só passivo, o que acontece? Essas dores vão nos marcando, a gente vai acumulando feridas, acumulando traumas, acumulando frustrações, e é óbvio que a gente vai se tornando pessimista. E aí pode acontecer uma coisa maravilhosa na sua vida, mas você não consegue usufruir, porque você espera o pior. Porque você ainda tá comprometido com o pior. Tá? Então você não consegue usufruir da diversidade da vida. Crescendo, desenvolvendo, amadurecendo com o difícil, né? E usufruindo, aproveitando, né? Confiando no que é positivo, no que é construtivo. A Andrea colocou, eu me sinto incapaz de seguir uma vida sentimental por conta de uma disposição. Disposição, né? Essa disposição, André, que você quer dizer é como se você não tivesse disposição. É disposição? Deve ser disposição, né? É como se você não tivesse disposição. Essa falta de disposição, né, provavelmente já é por causa de um pessimismo, né? De um sentimento de que não vale a pena. A própria preguiça, né, gente? A própria preguiça. A preguiça, muitas vezes, é um mecanismo de defesa, né? É exatamente assim, eu não vou dar conta, eu sou incapaz, né? E aí eu acabo ficando com essa preguiça, procrastinando, me sentindo sem vontade, sem desejo, até de coisas que são humanamente naturais, como se envolver, se relacionar. Seja a nível social, seja a nível profissional, o que for, né? Ah, Paula, querida, é a primeira vez, Paula, que você tá aqui. É verdade, eu sempre vejo você lá comentando. A Paula é uma diamante, tá sempre presente. Que bom que você tá aqui hoje ao vivo, viu? Decepção, tá? Decepção. Por causa de uma decepção. Então, a própria decepção é o trauma, né? Aí, olha só, gente, isso é tão importante. Porque a gente tem que pensar assim, ó. A gente já viveu uma ferida que foi a decepção, porque ser decepcionado é um luto, é uma frustração muito grande, né? Porque a gente está investindo uma energia, uma expectativa naquela relação, naquela situação. E aí, quando a gente se decepciona, é muito dolorido se decepcionar com uma pessoa que a gente confia, né? Com uma pessoa, é muito dolorido. Mas olha só como que essa dor se multiplica na sua vida quando você deixa aquilo te traumatizar, que é o quê? Definir as suas vivências. Porque quando isso se torna um trauma, quando a gente não processa e entende quais são as questões do outro nessa situação, o que eu posso me desenvolver e crescer com isso para que eu confie na minha percepção de novo, para que eu confie de que eu posso me entregar nas relações de novo.
Quando eu não faço esse processo ativo para que aquela dor tenha início, meio e fim, para que ela possa ir, aquilo me contamina e vira um trauma. Aí olha só, além de eu ter me decepcionado, de eu ter me frustrado com aquela vivência, isso agora fica me contaminando durante toda a minha vida e me impedindo então de viver o que eu mereço, que é uma relação saudável, que é uma relação construtiva, que é me sentir segura numa relação, que é me sentir amado numa relação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o poder que essas situações destrutivas têm na nossa vida, porque muitas vezes elas vão contaminar e destruir qualquer chance da gente viver o positivo, tá? Então, é dolorido? Muito, muito. Mas hoje, a gente, como adultos, nós precisamos buscar meios, formas, né, de processar aquela situação, para que ela não fique definindo a minha vida. Definindo quem eu sou, definindo o que eu espero das relações, tá? Porque isso é muito adoecedor. Muito. A Adri colocou: eu estou ansiosa, acreditei demais e fui enganada, mandei ir embora. Tem 8 meses, todos os dias esse horário sinto falta, mas não quero ele na minha vida. Tá bem, Adri. Então, agora que você tá vivendo isso, o importante é exatamente você, ao ser coerente, né, com seu autocuidado, com a sua autoproteção, que é isso que você tá falando, cuidar para que isso, né, não ultrapasse, né, a barreira que tem que ultrapassar, que é de uma experiência de crescimento e desenvolvimento, né, aonde é dolorido, aonde é frustrante, mas aonde você possa, a partir dessa dor, se movimentar em relação ao seu valor, a quem você é, ao que você espera das relações, ter isso mais definido, entender quais foram os sinais que existiam, que às vezes a gente, né, por estar insegura, por estar carente, por estar apaixonada, não percebe. Processar toda essa vivência para que isso não fique agredindo você o resto da vida. Porque daqui a pouco você nem lembra mais da pessoa, mas a vivência que ela te fez ter continua te agredindo. Porque você ainda tá lá com medo das relações, né? Porque você ainda tá lá reativa às relações, porque você ainda tá lá vivendo, repetindo esses padrões e de novo, fortalecendo esse pessimismo, tá bom? Então tem que estar atento. E, gente, o pessimismo muitas vezes pode desempenhar o que a gente chama de mecanismo de defesa. Que é o quê? Para eu não viver de novo a dor que eu já vivi, então eu paraliso, eu desisto, eu espero o pior para não me frustrar mais. Só que a qual preço? A qual preço? Então, para eu não sentir mais dor, eu não vivo mais, eu não me relaciono mais, eu não me arrisco mais. Então, a questão não é a dor, gente, não é a dor, mas é como a gente vive ela, porque a dor faz parte da vida, assim como a alegria, assim como o prazer, tudo isso faz parte da vida. Então, a questão não é viver uma situação de dor, mas é o que você faz dela. Você usa dessa dor para se desqualificar, para se diminuir? Você usa dessa dor para definir o resto da sua vida, como você vai viver? Aí é isso, essa dor está se tornando destrutiva. E isso é um ponto muito importante. Dor é diferente de destrutividade. Você pode viver uma dor e viver isso de forma saudável. Viver a dor de forma saudável. Ou você pode pegar essa dor e se destruir a partir dessa dor. Se agredir sua vida, agredir suas percepções a partir dessa dor. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Enquanto crianças, ok, ser um mecanismo de defesa, porque é o que a criança tem. Então, por um tempo, talvez isso tenha sido importante. Tá? Do tipo, eu quando era criança, era extremamente criticado pela minha mãe. E aí eu comecei a bloquear o meu emocional. Eu comecei a não me importar mais com os vínculos. Comecei a ficar muito focado na minha vida de estudo. Me escondi atrás dos livros. Peguei os livros e me escondi ali atrás. Aquilo é um mecanismo de defesa para uma criança que não tem outras habilidades, que não sabe lidar com isso de outra forma. Ok, inteligente dessa criança. É uma capacidade protetiva enquanto ela não formula novas habilidades. Agora, se enquanto adulto, ela continua reproduzindo a mesma coisa, se escondendo atrás dos livros, um processo extremamente racional, rígido de vida, se isolando das relações, fugindo das relações, agredindo os outros,
já virou disfuncional. Já virou uma disfunção. Porque hoje você pode encontrar uma outra forma de expressar, de viver, se você se responsabilizar hoje por ser o adulto que vai elogiar essa criança ferida, acolher essa criança ferida, confiar nessa criança ferida, qualificar, compreender. Mas o que a gente faz? A gente se torna o nosso agressor, né? Então a gente é o que se critica, é o que se abandona, é o que se rejeita, é o que se exige, é o que... Aí a gente tá ali só reforçando o pessimismo, né? Ficou claro, gente, que o pessimismo, até em um momento da vida, ele pode ser um mecanismo de defesa, mas que hoje, enquanto adultos, isso se torna disfuncional, que hoje a gente tem ferramentas. Uma das coisas mais poderosas que a gente tem enquanto ser humano, gente, é a nossa plasticidade, que é a nossa capacidade de transformar as nossas percepções. Isso é muito mágico, é muito poderoso. Muito poderoso. A gente tem, a partir do autoconhecimento, da significação, da ressignificação das coisas, a gente tem a capacidade de ver algo de forma totalmente nova e diferente do que a gente via antes. E por isso nós temos essa habilidade, né, de reaprender, de reconstruir, de desenvolver novos caminhos, de criatividade, tá? Então a gente precisa investir nisso para não ficar aí pessimista e refém desses traumas e dores o resto da vida. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. O pessimismo que me cerca está relacionado ao desenvolvimento da minha carreira. Tá osso enfrentar isso, mas já não aguento mais o lugar mental e emocional que estou. Me sinto um pássaro. Calma aí, que tem mais. Me sinto como um pássaro numa gaiola aberta. Cadê a coragem para voar? Então é importante, né, você buscar identificar quais são os fantasmas que tá do lado de fora dessa gaiola e que você fica vendo e reproduzindo na sua mente, né? O que esse pássaro precisa de apoio, de suporte seu? O que você precisa escutar de você? Quais são as relações dos ambientes que você precisa buscar? Porque, veja, às vezes a gente quer desenvolver numa coisa, mas a gente vive num ambiente de pessoas que não se promovem, que não buscam o desenvolvimento daquilo. Ah, quer dizer que então essas pessoas são imprestáveis agora pra minha vida? Não. Mas quer dizer que às vezes a gente precisa ampliar um pouco nossos horizontes e nossos vínculos. Buscar pessoas que também nos dê apoio, suporte, incentivo naquele processo. Não adianta, gente, eu querer crescer e estar lá cercada de pessoas que me desqualificam, que não acreditam em mim, que me diminuem, tá? Além de você mesma. Além de você mesma. Então é importante ter coragem de olhar pra isso. Quais são esses traumas? Como hoje eu reproduzo sendo o meu agressor na minha vida, né? E como que eu impeço que isso aconteça? Porque aí entra um ponto muito importante que tá aqui depois, né? No como superar, que é o que vai fazer você superar o pessimismo é quando... Tem até uma frase que eu gosto muito de Freud, que é assim, ó. Quando a dor de não existir supera o medo, a pessoa muda. Então, a gente precisa começar um processo de empatia com a gente para que não viver o nosso poder pessoal, para que não viver o que a gente merece, seja dolorido, mais dolorido do que o medo. Porque é quando a gente supera o medo, é quando sentir a dor de não estar vivendo ser maior que o medo, que a gente se dá a oportunidade de viver coisas novas. De viver coisas novas. Sabe que tem uma cliente, isso me lembrou que uma cliente que falou assim pra mim, Dri, quando ela tinha tipo 15, 16 anos, era super novinha, e ela foi fazer um estágio, foi buscar uma vaga de estágio numa empresa, não vou falar o nome da empresa, mas assim, numa empresa estrangeira, que inclusive tá bem alta agora, né? Tem muita gente falando dessa empresa. E ela disse que chegou lá pra fazer esse estágio e ela não tinha pesquisado, porque na época nem tinha internet, né? Ela não tinha pesquisado como falava o nome daquela empresa. Ela não sabia falar o nome da empresa, afinal era um nome internacional. Aí ela chegou lá e foi começar a entrevista. E aí, bem no início da entrevista, a pessoa perguntou alguma coisa sobre a empresa e quando ela foi falar o nome, ela falou errado. E a pessoa meio que ridicularizou ela, né? O adulto que estava ali entrevistando ela, com 14 anos de idade, meio que ridicularizou ela. E isso marcou tanto ela na vida,
tanto, assim, aquele sentimento de ridicularização, de tudo, que ela acabou se tornando uma pessoa muito perfeccionista. É óbvio, né, gente, que essa é uma vivência que, junto com outras coisas da história de vida dela, né, foram nutrindo esse sentimento, né, de perfeccionismo, de exigência, de rigidez, sabe, de achar que tem que ser tudo muito intenso e grandioso para ser bom. É como se ela estivesse o tempo todo tentando compensar aquela menina burra que não sabia falar o nome, porque foi isso que ela sentiu. Eu sou burra. Eu não sei nem falar o nome da empresa. Tá aqui uma pessoa me ridicularizando porque eu devo ser burra, porque eu não dou conta, porque... Entende? Então, naquele momento, ela não soube lidar com aquilo e aquilo acabou definindo ela. Ela entra pra vida com um processo de exigência, sabe? De ter que ser muito boa, de ter que ser perfeita, de não poder falhar. Uma rigidez que cansa, que gera ansiedade, que deixa a vida pesada, dura demais, né? E aí você vê, é uma coisa que ela carregava. Então a gente fez um trabalho de perdão, né, pra ela perdoar aquela menininha e ela acolher aquela menininha que não tinha obrigação de saber tudo bem, errou, que aquilo não define ela, né? Para que ela perdoasse aquela falha e acolhesse, compreendesse aquela menina, né? Para que isso não a definisse mais. Então, veja, é exatamente isso. Às vezes, se você tá vendo ali que tem uma coisa que tá muito emperrada na sua vida, tenha certeza, gente. Tenha certeza. Existe ali um nó emocional. Existe ali um trauma, uma coisa que você tá carregando. Esse é o poder do autoconhecimento. O poder do autoconhecimento é exatamente esse. É você entender, como diz a frase lá do início, que você não é só o que você tem consciência hoje. Que você é um monte de processo que está em evolução aí dentro de você e que enquanto você não parar e não decidir tomar consciência, se empoderar da sua vida, se empoderar do seu processo, você vai ficar vítima desse processo. E nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Por quê? Por quê que eu tô sem coragem de voar? O que tem do lado de fora dessa jaula que me deixa tão desencorajada, que me deixa tão amedrontada? Porque quando a gente está saudável, né, e isso é inclusive um aspecto fundamental do processo da psicologia humanista, que a gente chama, né, que é a minha linha terapêutica, que é o ser humano saudável, ele tem uma tendência à autorrealização. Ele vive o seu poder pessoal. Ele confia nas suas competências humanas. Não para ser perfeito, mas ele sabe lidar com a falha. Ele confia, né, na potência dele, na capacidade do afeto. Ele busca a autorrealização. Então, tudo que te deixa emperrado, parado, travado, existe ali um nó emocional. E é isso que, com os exemplos, com tudo que eu vou trazendo aqui, eu quero ajudar vocês a despertarem isso, tá? Tá, daqui a pouco eu vou ler, tá, gente? Mais um pouquinho. Dos comentários de vocês. Deixa eu só ir aqui mais um pouquinho. Então, gente, como que contamina as nossas percepções o pessimismo? Te impede de prosseguir, né, e viver uma nova verdade, ou seja, me paralisa, me impede de viver então a experiência de chegar numa nova conclusão sobre mim, sobre as relações, sobre a vida, né? É como comentaram ali em cima. Por causa de uma desilusão, eu não tenho mais coragem de me relacionar. Como que eu vou ver uma outra vertente sobre os vínculos, né? Se eu tô paralisada e não me permito. André, às vezes eu acho que tem alguém escutando minhas conversas no celular. André, isso é comum, tá? Acontece sempre, tá? Quando eu tô dando aula, palestra, é sempre comum as pessoas falarem, tipo, Dri, parece que tá falando de mim. É pra você ver como as nossas dores humanas são muito parecidas, né? A gente vive processos muito parecidos de dor, né? Então, por isso que de vez em quando parece que a gente tá sendo vista ali, né? Então, olha só. O pessimismo impede a gente de renovar, né, a nossa percepção sobre as coisas da vida, sobre nós mesmos, porque paralisa. Então, o pessimismo é um dos motivos de paralisação, de desânimo, de desistência, nos impedindo de viver novas experiências. Por quê? O que vai fazer você voltar a confiar? Você entender aquela dor e entender que aquilo não tem que te definir. E 2, se dar o direito, se dar a permissão de experimentar a vida de uma nova forma, de se dar novas chances, né? Aí é quando a gente tem a chance de, então, ressignificar. Então é quando eu começo a olhar para as minhas potências e capacidades que eu começo a ressignificar o meu valor,
É quando eu começo a qualificar as minhas vitórias, que eu começo a me sentir mais seguro quanto à minha competência. É quando eu começo a buscar novos padrões de vínculo, que eu começo a experimentar o afeto e poder experimentar e confiar no afeto. Então, por que é tão destrutivo o pessimismo? Porque ele te impede até mesmo de experimentar novas formas de estar na vida. E aí, gente, é isso. Isso é uma prisão. Literalmente uma prisão. Literalmente uma prisão. Não tem saída, né? E aí que tem a ver aqui com esse segundo ponto. Então, além de me impedir de novas experiências, né, me faz naturalizar o pior, que é o segundo ponto que eu coloquei aqui de como nos contamina. Eu naturalizo o pior. E aí o que isso acontece quando eu naturalizo o pior? Eu fico reproduzindo um padrão destrutivo, né? Ou seja, eu tô ali me criticando, me agredindo, eu tô ali buscando pessoas, relacionamentos abusivos e não confiáveis, pessoas que me traem, que me abandonam, que me rejeitam, porque aí eu fico reforçando, né, esse meu trauma e essa minha falsa verdade, né? Eu desisto e eu me acho incapaz, impotente, tá? Ou, gente, diminuindo a minha energia vital. Que é exatamente esse sentimento, a nossa energia vital é o que faz a gente estar criativo, buscando soluções, ativos na vida. Quando a gente já espera o pior, isso faz isso daqui com a nossa energia. Isso é parte do processo depressivo, tá? O pessimismo, ele é parte tanto do processo ansioso, porque foi aquilo que eu falei, né? Se eu tô esperando o pior, como eu vou relaxar? Eu vou estar o tempo todo o quê? Coração, taquicardia, medo, insegurança, angústia, porque eu tô esperando aquele pior, né? É a mesma coisa no processo depressivo. Por que que o pessimismo é parte de um processo depressivo? Exatamente porque mina toda a minha energia. Eu me sinto vítima da vida, sem saída, sem solução. Então a vida começa a não fazer sentido pra mim. Não faz mais sentido. Porque se é pra viver esse pesadelo, que sentido tem? Então aqui começa também um processo, né? E veja, é isso, né? O pessimismo é perigoso para a vida, é perigoso para a nossa saúde emocional e mental, tá? Deixa eu ler mais um pouquinho o que vocês escreveram. A Bruna falou: criamos bloqueios por medo de sentir dor. É isso, né? A gente não quer mais sentir as mesmas dores, mas ao invés da gente desenvolver pessoalmente pra gente estar mais seguro com a gente e saber lidar com aquelas situações agora de uma forma diferente, porque veja, gente, é diferente uma criança viver uma dor e um adulto viver uma dor, a mesma dor. Então, naquele exemplo da minha cliente, vamos dizer que hoje ela fosse uma adulta e ela errasse alguma coisa e um adulto tentasse ridicularizar ela. Hoje ela tem a capacidade e a competência de olhar e falar, colocar um limite nessa pessoa, né? Falar, olha, tô me sentindo desrespeitado, né? Você não tem o direito de falar assim comigo. Tem ali a capacidade de se proteger. Então, entenda, muitas das coisas que a sua criança sentiu, você não vai mais sentir hoje como adulto, se você tiver a capacidade de autoproteção, se você tem autoconfiança, se você sabe do seu valor, tá? Então, mesmo as dores, a gente pode sentir de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila enquanto adulto do que como criança, tá? Ai, tá, a Bruna colocou isso. Isso é bem fato. Eu perdi meu pai, criei bloqueios de não querer me apegar ou gostar muito, até de parentes. Pois é, Bruno. Isso provavelmente, né, foi um mega trauma na sua vida, que hoje talvez você precise buscar processos emocionais, né? Às vezes a gente precisa, às vezes mesmo depois de muito tempo, tá processando as vivências. Né? Então, às vezes, precisa ver qual é a dor dessa criança, como ela se sentiu. Às vezes, na perda de uma pessoa tão importante, a criança pode se sentir até mesmo abandonada, porque isso é um sentimento, não é uma razão. Ela pode entender que não foi culpa do pai, mas ela pode se sentir, né? Ela pode sentir culpa, algum nível de culpa, né? Enfim, muitos processos podem ali serem fantasmas, né? E aí te impede de novo viver o benefício dos vínculos, né? Que é algo muito poderoso, né, Bruna? Então vale a pena aí investir nesse olhar, nesse processamento de luto que ficou mal resolvido, tá? Valquíria falou, verdade, a Larissa, tá me lendo. Aí a Paula colocou, quais as estratégias pra gente deixar de ser agressor de nós mesmos e conseguirmos ser acolhedores com nós mesmos? Conosco, né? Paula, o primeiro passo é exatamente buscar autoconsciência, autoconhecimento.
Porque assim, quando você simplesmente se define, ou seja, eu sou burro, eu sou incapaz, eu não dou conta, né? Tudo que eu faço é errado, que são processos agressivos que a gente faz, a gente tá simplesmente reproduzindo padrões. A gente aprendeu isso de alguma coisa, você não aprendeu isso do nada, tá? Você não é assim do nada, você aprendeu isso a partir de alguma coisa. O autoconhecimento te dá espaço para, ao olhar para as suas dores, você passar de um processo agressivo para um processo empático, que é o que transforma tudo. O que transforma tudo não é você ter vivido aquelas dores, mas é como você processou aquelas dores. É como você se sentiu naquela situação. É hoje, enquanto adulto, você poder ser a pessoa que vai dar justiça para aquela criança, que vai dizer para aquela criança o que ela precisa escutar. Então, esse é um processo de empatia que só o autoconhecimento traz a possibilidade de a gente viver, tá bom? E aí, óbvio, né, que estar com um profissional da área de saúde vai te ajudar, porque é profissional da área de saúde, um psicólogo, né, vai te ajudar exatamente a te conduzir nessa nova forma de interpretar. E é muito lindo, gente, é muito lindo ver isso acontecer. Quando eu faço aqueles pequenos exercícios, né, de contato com a nossa criança interior, é impressionante como as pessoas saem emocionadas, amorosas consigo. É só você pensar assim, Paula, já percebeu como que às vezes a gente é extremamente como às vezes a gente é extremamente empático com o outro, enquanto a gente é extremamente agressivo com a gente? Por que a gente tem essa capacidade de ser empático com o outro? Ao ver alguém sofrendo, ao ver alguém vivendo uma injustiça, por que a gente consegue ser empático ao outro? Né? Porque isso é empatia, porque isso é afeto que a gente tem. Então a gente precisa buscar esse processo de afeto com a gente. E o autoconhecimento é o primeiro passo, tá? É o que vai ajudar você a entender que você não é. Você sofreu, você se feriu, você foi agredido, você foi injustiçado. Aí você começa um processo de autoempatia, tá bom? O afeto, gente, é cura mesmo. Então vamos lá, deixa eu terminar aqui, depois eu termino de ler os comentários, tá? E por último, gente, como superar o pessimismo? Então, o primeiro ponto de como superar o pessimismo é exatamente reconhecer, né, esses traumas, ou seja, processo de autoconhecimento. Gente, processo de autoconhecimento, por que ele é tão poderoso? Porque é você, hoje, buscando as soluções da sua vida, se responsabilizando pelas suas dores. Porque não adianta eu ter uma super empatia pelas suas dores, entender as suas feridas, né? Confiar de que você é capaz, confiar na sua potência humana. Se você não viver isso, não adianta outras pessoas sentirem isso por você, porque esse é um processo individual. A forma que você se vê não tem a ver em como eu te vejo. Percebe? O que você vai viver, como você vai lidar com as coisas da sua vida, não tem a ver com como eu te vejo. Tem a ver com como você se vê. Porque você pode até ficar codependente, né? Sempre esperando a aprovação. E eu posso te dar essa aprovação e você, por um momento, se sentir bem. Mas na próxima esquina você vai se sentir mal de novo. E vai estar de novo mendigando. Mendigando confirmação, aceitação e etc, que gera outros vários processos destrutivos, como o autoabandono, ultrapassar os seus limites, ser servil, se submeter a situações destrutivas, né? Então, esse processo só vai acontecer, né, a partir do seu envolvimento com você. É importante que você se responsabilize em se envolver com você mesmo, tá? Muita gente busca soluções mágicas, respostas mágicas. Isso vai te gerar só uma dependência. Se eu sou a pessoa que só te dou as respostas mágicas, você vai depender de mim, concorda? E toda hora você vai estar se sentindo mal e precisando mais de mim. Então tem que estar atento a isso. Não é esse o lugar que o autoconhecimento quer te levar. O autoconhecimento quer te levar à autonomia, ao poder pessoal, né? Para que você construa uma nova forma de se perceber, de lidar com a vida, de viver as suas coisas e possa ir bater suas asas, né? O segundo ponto é se responsabilizar pelas repetições de padrões negativos, inclusive consigo mesmo. Ou seja, a gente precisa hoje ver como que a gente reproduz aquela dor, aquela injustiça, aquele trauma,
para que a gente continue pessimista, porque muitas vezes a gente espera o pior porque a gente se vê da pior forma. A gente está ali reproduzindo aquele trauma. Muitas vezes a gente espera o pior das relações porque a gente busca inconscientemente, né? Busca inconscientemente relações destrutivas, porque a gente naturaliza o pior pra gente. Então a gente precisa se responsabilizar, entender que a gente tem poder pessoal para transformar esses processos, tá? E por terceiro, gente, viver novas experiências pra gente ter a chance de ressignificar, tá? Ressignificar as suas percepções sobre você, sobre as relações e sobre a vida. Para isso você vai precisar se dar a chance de ter novas experiências, novos processos, tá bom? Bianca, tá bem você ter esse sentimento desde criança, mas você não nasceu assim, tá? É natural que às vezes, dependendo dos processos que a pessoa passe, ela tenha esse sentimento desde muito pequenininha, pode acontecer. Mas isso ainda é fruto, tá? De processos, de experiências, de vivências, de relações, tá? Não, você não nasce com essa percepção, tá? Isso é algo construído. E é importante que você tenha clareza disso, porque se você acha que você é assim, você nasceu assim, é igual quando a gente tá apegado a uma doença. Então, eu sou depressivo, eu sou ansioso, né? Esse é um primeiro ponto que eu aponto imediatamente, né, dentro de uma consulta, que é, não, você não é, você desenvolveu ansiedade, né? Você está ansioso, porque isso não é natural da sua humanidade, isso não é natural da pessoa. Tá? Isso é um adoecimento, tá? Então é importante que você tenha consciência, por mais que hoje você ainda não tenha clareza de como isso se desenvolveu, é importante que você tenha essa clareza, porque se definir como uma pessoa inferior te deixa sem saída na vida. E isso é extremamente destrutivo, tá? Gente, uma coisa que eu quero deixar de aviso pra vocês é que em agosto, né, a gente vai estar fazendo tanto o desafio. Quem participou aqui do desafio dos 4 vilões da saúde emocional? Me conta. Quem participou aqui? Porque esse desafio, gente, é um desafio gratuito, ao vivo, 4 dias seguintes de live, onde eu tô falando sobre 4 desafios, ou 4 vilões que eu defini, né, como os principais vilões da saúde emocional, que é o quê? O que eu mais, a partir da minha experiência de consultório, percebo que as pessoas reproduzem. 1, baixa autoestima. 2, medo de rejeição e de abandono, né? Que é algo que tá ali sempre assombrando as pessoas. 3, confusão. E 4, ansiedade, né? Confusão é exatamente esse sentimento de não confiar no que eu sinto, né? De perceber algo e agir de outra forma, não saber quais são as minhas soluções, não saber o que eu gosto, o que eu quero, né? Então a confusão é parte do que deixa a gente bem perdido e fragilizado na vida, tá? Então, esses 4 vilões da saúde emocional. Legal, Bianca, você vai gostar. Então, a gente sempre começa, tá? Antes de eu abrir a mentoria, eu faço esse desafio. Porque esse desafio, a gente ajuda, a partir desses 4 vilões, a gente identificar o quanto que a gente está desconectado do nosso poder pessoal, da nossa verdade humana, o quanto que a gente está ali refém dos traumas, das dores, o quanto que a gente está neurótico, adoecido, tá? Porque logo depois eu vou abrir a vaga para nossa segunda turma da mentoria Reconexão, tá, gente? Lembrando que a mentoria é feita de 7 encontros, então 7 encontros ao vivo, com temas sequenciais, tá? Temas sequenciais pra gente, onde eu trabalho, né, as principais reflexões e processos de autoconhecimento para que vocês desenvolvam autonomia e saúde. Uma das coisas é romper esses processos pessimistas, tá bom? Ah, Paula, socorro, acabando a bateria. Bota lá no YouTube e deixa disponível. Pode deixar, vai pro YouTube tranquilo, tá? A gente já tá encerrando, inclusive, a live, tá, gente? Então, fiquem de olho, eu vou estar sempre falando com vocês lá nos stories. Tem um grupo, gente, que é o grupo de lista de espera, tá? Eu vou deixar o link pra vocês amanhã lá nos stories. Quem tiver na lista de espera, gente, vai ter um mega desconto. Mega desconto, vale a pena. Se você tá querendo fazer a mentoria, já fica no grupo, tá? Da lista de espera, que você vai ganhar um mega desconto, tá bom? E a frase pra terminar, gente, que é uma frase que eu gosto muito também, mas essa é uma frase de Maslow, tá? Do início que eu li era de Freud. Fala o seguinte: se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz,
provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida. O que quer dizer essa frase, gente? Que enquanto a gente não buscar ativamente viver o nosso poder pessoal, encontrar o nosso poder pessoal, usufruir dele, a gente sempre vai estar se sentindo incompleto, incapaz, insuficiente, perdido, negativo, tá? Então, a busca da vida não é ser perfeito, não é. A busca da vida é se desenvolver. Quando a gente começa os nossos processos de desenvolvimento e a gente começa a se sentir mais confiante, mais seguro, a gente começa a arriscar mais, a gente começa a criar mais, a gente começa a existir mais, a nossa energia vital aumenta, a gente se relaciona melhor. Aí a gente tá vivendo realmente nossa potência. É quando a gente tá vivendo a nossa potência, a nossa capacidade máxima. Isso não tem a ver com perfeição, isso tem a ver com existência, com energia vital, com presença de vida, tá bom? Bom, gente, é isso por hoje. Já estamos aqui há 1 horinha. Fiquem tranquilos que todas as lives eu vou subir sempre, tá? Lá pro YouTube. Agora eu vou pedir uma ajuda pra vocês, tá, gente? Quem puder tirar um print aqui da live agora, tá? Tirar um print da gente, pegar algum comentário que você gostou e tirar um print junto comigo, pra poder me ajudar a divulgar nas redes sociais. Vamos aumentar o número de diamantes, tá? Nas lives. E amanhã a gente se encontra 8 horas da noite, tá? Então amanhã, 8 horas da noite, a gente vai estar falando sobre um tema que vocês escolheram na semana passada, porque semana passada eu não consegui fazer a live, tá? Então eu vou estar lembrando vocês nos stories quais são as possibilidades de temas. Vocês votam e a gente fala sobre esse tema que vocês votarem amanhã aqui, 8 horas da noite, tá bom? Gostaram, queridos? Que bom ter vocês por aqui. Obrigada pela companhia de todos. É sempre um prazer para mim poder compartilhar um pouquinho das minhas reflexões, né, do meu conhecimento, da minha experiência dentro de consultório. É extremamente assim, gente, é porque eu sinto que de fato esse é meu propósito, né? Então para mim é muito bom mesmo estar aqui com vocês, ver que tem pessoas que de fato usufruem, né, de todo esse conteúdo, tá? E logo eu vou estar subindo essa live pro YouTube e colocando o resumo lá no grupinho do Telegram, tá, gente? Então quem não tá no grupinho do Telegram, vai lá participar. Tem um linkzinho aí na minha bio. Participa lá porque eu tô sempre mandando os resumos das lives, que é mais uma forma de vocês absorverem todo o tema, tá bom? Um beijo, meus diamantes. Até amanhã, 8 horas da noite. Tchau, tchau.